Você já percebeu que por muito tempo viveu no piloto automático, reagindo, repetindo, cedendo, como se alguém em silêncio segurasse os controles da sua vida? Mas há um instante em que isso muda, quando você descobre que existe um centro oculto em você, um núcleo que não se curva, não cede e não teme. Esse momento não é sobre gritar mais alto, é sobre silenciar o barulho que te distraía. É quando você entende que a autoridade não é um cargo, não é uma máscara. É a força de conduzir a si mesmo. Hoje, você vai despertar essa autoridade. E quando isso acontecer, nada do que antes te aprisionava terá o mesmo poder. Após perceber que a vida que viveu até agora foi construída com tijolos de outras mãos, algo em você desperta. Uma pergunta silenciosa ecoa. E se eu pudesse reconstruir tudo a partir de mim? Esse instante marca o surgimento de um centro que sempre existiu, mas estava adormecido. Um núcleo interno que observa sem ruído, sem pressa, sem medo. Você sempre teve um trono dentro de si, mas estava vazio. Agora, uma presença começa a se aproximar dele. Pela primeira vez, você não aceita, você escolhe. Você não repete, você direciona. Você não apenas sente, você compreende o que sente. É o nascimento da sua própria autoridade. Antes era automático. Você reagia, cedia, repetia, como se a vida te empurrasse o tempo inteiro. Mas algo mudou. Agora você vê as intenções por trás das palavras. Você percebe os padrões nos próprios pensamentos. Você reconhece que muito do que acreditava era apenas reflexo de dores não tratadas. E mais importante, você começa a rejeitar o papel de vítima. Não porque é leve, mas porque te aprisiona. Você entende que liberdade é responsabilidade. Nesse momento, a consciência assume o volante. A mente, antes dispersa, começa a se alinhar com um novo piloto. E pela primeira vez, você se sente presente. Despertar a própria autoridade não é gritar. É silenciar ruídos que antes te guiavam. É escutar a si mesmo entre mil vozes. É decidir com clareza e suportar o peso da escolha. A mente indisciplinada te arrasta. Mas o domínio real não é sobre conter, é sobre conduzir. Você não nega seus impulsos. Você os reconhece, os entende e os lidera. Você começa a perceber que a mente é uma ferramenta, não um mestre. E quando isso acontece, o seu olhar muda. Você já não caminha pela estrada, você começa a construir o caminho. O despertar da autoridade é a fundação do seu renascimento, mas também é um ponto sem volta. Porque agora que você viu, não pode mais fingir que não sabe. A escolha de ser inteiro não pode ser feita por ninguém. É uma porta que só se abre por dentro e exige coragem, porque ao assumir o próprio poder, você perde o direito de culpar o mundo. Mas é nessa perda que você encontra seu eixo. Você não está mais seguindo o script. Você é quem o escreve. E agora que o centro foi ativado, você está pronto para o próximo passo, romper o ciclo. Interromper tudo o que se repete e então escolher a própria narrativa.